Boa noite, comunidade progressista do canal DCM TV, o canal do site de notícias diário do Centro do Mundo. Eu sou Marília Besnos e vou apresentar para você o essencial do DCM. Hoje é dia 23 de março de 21, agora são 9 horas e 6 minutos. Agradeço muito a você que conhece o nosso horário, já fica aí no chat batendo papo, esperando a gente entrar ao vivo. Se é a sua primeira vez aqui no DCM, fique à vontade, comente quanto quiser no chat, é muito bacana a interação, claro, respeitando aí os limites civilizatórios. E eu peço a você que já chegue afundando o dedo nesse like para que o YouTube reconheça este vídeo como interessante e distribua para mais pessoas. Você também pode e deve fazer isso. Compartilhe este link nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp ou então de forma direta para a pessoa que você quer ver mais bem informada. Hoje teremos muitos especialistas aqui. Você vai entender tudo o que aconteceu nesse dia tão importante para a política nacional. Vamos falar do aspecto político, jurídico e jornalístico com os feras dessas áreas. Quero agradecer também a primeira contribuição já desta noite, Solange Farca, manda um superchat gordo aqui falando: viva Zanin, viva Gilmar, viva DCM, viva nós, Lula presidente. Muito obrigada, Solange, que é membro diamante e ainda contribui com essa live. Faça você também uma contribuição a partir de 80 centavos, tem super stickers aí no cardápio do YouTube e, claro, temos também a ferramenta Membros. O membro é como se fosse um assinante do seu canal no YouTube favorito. Está aqui o nosso cardápio. A partir de R$ 2,99, você contribui mensalmente e ajuda o DCM a ter uma previsão da sua receita para poder planejar investimentos. Como hoje, por exemplo, a gente ficou mais de 5 horas no ar, transmitindo diretamente do canal do STF a sessão de votação do HC do Lula, da suspeição do Sérgio Moro. Quem não acompanhou vai ficar sabendo de tudo agora, e quem acompanhou teve emoção aí de ver uma vitória por virada, né? De virada é mais gostoso. Vamos lá. Então, por favor, considere se tornar membro nesta live. Deixa eu só cumprimentar o Marcelo Tartarini, que abriu a nossa lojinha hoje. Seja muito bem-vindo. Cláudio Talismã, Ricardo da Silva, Kiko, tá pedindo bênção. Daqui a pouco o Kiko te dá a bênção. Natália Terenzita aqui. José Wilson Dias, Ana Castro, falando marreco com laranja. José Juan Florencio, grande dia. Gilmar Mendes e Carmen Lúcia, nunca reclamei. Lula livre, Lula 2022. Kiko, você pode dar a bênção para o Ricardo da Silva? Deus te abençoe, meu filho. Aí, a imperdível bênção. Kátia Svengel está aqui, Ana Castro, quem mais? Iracema de Moraes, Roseli Bortz, muito obrigada a você que é membro. Continue renovando sua assinatura todo mês, não precisa fazer nada, só manter uma forma de pagamento ativa na sua conta do Google. Qualquer dúvida sobre assinatura, superchat, relacionamento com o canal, escreva aqui para o meu e-mail, marilia@dcm.com.br, que eu te atendo com o maior prazer. Vamos, então, dar início aos nossos trabalhos, vamos receber os convidados queridos que já estão aqui, o diretor Kiko Nogueira, o jornalista Leandro Fortes e o advogado Fabiano Silva dos Santos. Muito boa noite, bem-vindos. Boa noite, amigos. Boa noite, Leandro. Boa noite, Fabiano. Beleza? Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite. Prazer em receber vocês aqui, meus caros. Leandro fazendo um trabalho brilhante lá no café da manhã, arrebentando a boca do Labão. Do ladrão. Do ladrão. Grande Leandro, deu outra dinâmica ali para o programa. Só obrigado. Muita contundência, informação e porrada em fascista, é isso aí. Hoje, antes da gente entrar aqui no julgamento do STF, meus amigos, o Bolsonaro acabou, o pronunciamento dele foi curtinho e foi mentiroso, o sujeito mentiu do começo ao fim, garantiu que está todo mundo ali empenhado em dar vacina e que nunca se negou a acudir os brasileiros e que se solidariza com quem perdeu parentes e familiares para a Covid, depois de anos, 2 anos, rindo e fazendo piada e falando em gripezinha, e a gente sabe o que ele fez com relação também à sabotagem da vacina. Panelaço aqui no meu bairro, geral, em Perdiz. Aí teve panelaço perto de vocês ou não? Não, aqui na roça não teve, não. Não? Nem aí, Fabiano? Você mora onde, Fabiano? Bastante. Mirandópolis, bastante. Aqui também. Aqui eu estou em Perdizes,
Pompeia também, BH, a gente pôs vários vídeos, e, enfim, a população acho que está dando um chega para o Bolsonaro. Ele estava nesse pronunciamento, você via um certo ar assim de quem está acuado, de quem está assustado. Ele teve que fazer um recuo. Mentiu do começo ao fim, mas pelo menos ali ficou claro para o Bolsonaro que a água está batendo na bunda, aparentemente, aí, meus amigos. Mas vamos entrar aqui no assunto do julgamento hoje no STF, da segunda turma. E foi um dia importante, um dia histórico, eu acho, para a democracia, para o Estado de Direito, em que o Moro foi declarado ali pela corte um juiz parcial. Teve alguns grandes momentos. O voto do Cássio Nunes Marques, acho que merece destaque pelo piro, pela citação de um autor de autoajuda, uma obra idiota. É um troço sobre investimento que o cara mandou ver lá no meio do voto dele, que estava interminável. Ele ainda defendeu que o Moro tivesse direito de resposta, direito de se defender. O Fabiano pode falar sobre isso, mas um juiz que tem direito de se defender ali, depois de ter feito o que fez, e num julgamento de habeas corpus do Lula, também ninguém entendeu. Aparentemente, ele estava pressionado e votou de acordo com o que o Bolsonaro esperava. Para o Bolsonaro, o Lula não é o melhor adversário, como vem falando muita gente aí na mídia, né? A polarização aí, Bolsonaro não, o Bolsonaro morre de medo do Lula. Morre de medo do Lula. E aí, na sequência, o Gilmar, eu acho que transformou o Cássio em pó de traque, amigos. Eu não sei o que vocês acharam, mas assim, eu nunca vi um espancamento dessa maneira. O Gilmar estava com muita raiva e estava ali especialmente mal. O Gilmar é mal como um pica-pau. E ele batia, e não parava. Você fala, para com isso, Gilmar, pelo amor de Deus. E pau. Falou do Piauí, mas falou assim, né, esculachou o sujeito de uma maneira que eu acho que ele não esperava por essa. Logo depois, o Cássio voltou e tentou se justificar, deu uma resposta meio somebody love, ele disse que não quis ofender vossas senhorias, com vossas excelências, com o voto que ele deu, e se enrolou de novo, quase pediu desculpa por ser sido idiota, quase pediu desculpa e pediu para votar de novo. E aí veio a Carmen Lúcia e fez aquele voto sóbrio, um voto assim, em que ela refez o que ela tinha declarado em 2018, com os elementos que ela tinha hoje, e decidindo pela suspeição do Moro, placar 3-2, e o que a gente viu depois é a história sendo feita ali na nossa frente. Queria perguntar para o Leandro o que ele achou dessa votação no Supremo hoje. Recebi uma ligação do Mercadante dizendo que o Lula está muito contente, claro. Ele ia dar um discurso, ia fazer um pronunciamento hoje, desistiu, está se preparando para isso, mas agora muda de figura e a ordem é colocar o bloco na rua com o Lula e não mais com o Haddad. Leandro, meu caro, como é que você viu esse dia hoje? Como é que você viu o Cássio Nunes Marques e a Carmen Lúcia, que você disse aí, nunca criticou e ela estava especialmente elegante hoje, inteligente e charmosa. Diga lá, meu caro. Prazer em te ver. Prazer todo meu, Kiko. Houve hoje um reposicionamento histórico, né, do Supremo Tribunal como instituição, né, que deu assim, a movimentação do Supremo como instituição desde o golpe de 2016 era uma coisa incrivelmente paquidérmica, né, com quase nenhum movimento em favor da Constituição brasileira, que é a razão de ser da existência do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo se reposicionou porque esse momento agudo e de extrema gravidade, né, que foi o julgamento do SHC hoje, derivado da série de provas que foram surgindo primeiro pela divulgação da Vaza Jato pela Intercept Brasil e depois pela Operação Spoofing, que credenciou esses vazamentos como prova, houve uma modificação completa,
né, dos humores em relação do Poder Judiciário, do Supremo, com essa votação, com essa questão do Sérgio Moro. E o voto do Cássio Nunes, assim, ele é muito mais, para mim, foi muito mais revelador da inconsistência política da posição do Cássio Nunes dentro do STF do que da sua indigência intelectual, que ficou mais clara do que qualquer coisa. Agora, ficou muito claro, na verdade, também, que o Cássio Nunes é exatamente aquilo que se esperava de uma indicação feita pelo Centrão, pelo Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, líder do Centrão no Senado, e do Flávio Bolsonaro, o chefe das rachadinhas da família Bolsonaro. Quer dizer, o Cássio foi escolhido exatamente para cumprir esse papel ridículo, infame, que só uma pessoa escolhida pela família Bolsonaro pode cumprir, como mais ou menos faz o Procurador-Geral da República, Aras, lá na PGR. Assim, foi colocado lá porque iria se exigir dele esse tipo de comportamento. Quando ele pediu vistas lá atrás, né, e uma vista absurda, todo mundo sabia, que todo mundo conhecia, qualquer estagiário de advocacia no Brasil conhecia aquele processo de cabo a rabo, porque ele vinha sendo noticiado sistematicamente, era um produto de conhecimento nacional. Quando ele pediu a vista, obviamente ele foi receber instruções do Palácio do Planalto, que vivia já naquele momento um dilema muito claro e que todos nós sabíamos. O que era melhor para o Jair Bolsonaro? Ter Luiz Inácio Lula da Silva como candidato em 2022 ou Sérgio Moro? O voto do Cássio Nunes poderia definir essa contraposição de candidaturas. Ele votando a favor do Moro, ele daria fôlego ao lavajatismo e ao próprio Moro para encabeçar uma coalizão da direita neoliberal contra o Bolsonaro dali para frente. E votando a favor da parcialidade, dizendo sim, que o Moro era parcial, o Lula seria o candidato em 2022. Então, ele colocou, eles discutiram essas duas posições, mas isso foi feito depois daquele discurso de Lula no Sindicato dos Metalúrgicos, que foi um discurso histórico e que reduziu, como você gosta de dizer, o Bolsonaro a pó de traque, transformou ele num homúnculo diante de um gigante. E ele e a trupe dele perceberam que ir para 2022 com o Lula seria um desastre absoluto. Então, a ordem dada a Cássio Nunes foi a de votar contra a parcialidade, contra a suspeição, né, do ministro Sérgio Moro. E ele o fez da pior maneira possível, porque ele demonstrou, além de subserviência e submissão ao Palácio do Planalto, aos interesses da família Bolsonaro, ele demonstrou que é um sujeito completamente despreparado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, para ser ministro da Suprema Corte. O voto dele, com aquelas citações de livro de autoajuda, né, de argumentos de coach, para sustentar o insustentável de uma forma ridícula, uma vergonha alheia, né, absurda, só não foi mais infame e vergonhoso, e depois eu gostaria de falar sobre isso também, para não ficar me estendendo sozinho aqui, do que aquele surto de loucura e solidão do ministro Edson Fachin ao fim do julgamento. Aquilo é uma coisa que eu, inclusive, escrevi um artigo, já até mandei para o DCM, chamada A Longa Agonia de Edson Fachin. Aquilo é o resultado, para mim, assim, é o coroamento desse processo súbito, enlouquecedor e ainda bastante misterioso da conversão de Edson Fachin, de um advogado progressista ligado à reforma agrária e aos direitos humanos, num ícone da extrema-direita, num escudeiro do lavajatismo, num homem que decidiu se expor as suas entranhas, né, para defender o indefensável e morrer abraçado a esse cadáver insepulto que já é o Sérgio Moro e a Lava Jato hoje do Brasil, Kiko. Muito bom, Leandro. Fabiano, meu caro, você estava falando que achou o voto do Cássio coerente, estava elogiando ele. Em que sentido você quer dizer isso? Alô? Tá mutado, Fabiano. Primeiro, boa noite, Kiko. Boa noite, Leandro. É um prazer estar com vocês aí hoje à noite. Já falei para o Leandro o quanto eu sou um admirador do trabalho dele e do Kiko é desnecessário repetir. Eu disse, na verdade, em linha com o que o Leandro está falando, porque eu também achei curioso
Leandro, essa mudança, não que haja uma mudança, não que houve uma mudança, mas assim, o posicionamento do ministro hoje, o presidente sinalizando que, calma aí, o Lula não é bem assim não sei se o Lula vai estar elegível. Isso fica uma coisa ruim, não quero crer que o ministro do Supremo Tribunal Federal, uma vez indicado pelo presidente da República, que ele vá seguir o funcionamento, até porque a gente vê aí que essas coisas não são bem assim, né? Então, talvez aí, se houve isso mesmo, talvez lealdade possa ter existido. Não quero crer nisso mesmo, Kiko. Eu acho que assim, foi um voto assim muito infeliz. Eu acho que foi um voto muito ruim. E você apontou, inclusive, realmente causou estranheza a citação do Daniel Kahneman para mim, porque eu gosto do Kahneman, mas é um livro que eu leio e é um livro muito bom, que é o Rápido e Devagar, que é uma teoria sobre pensamento, como a tomada de decisões, né? Um livro premiado, inclusive, mas não sei se isso caberia naquele julgamento. Eu acho que o voto foi um voto muito ruim. Mas também é o seguinte, quando a gente ganha, a gente não vai ficar criticando os adversários. Eu acho que também não dá para a gente ficar nessa. Vamos elogiar a vitória. Eu acho que, assim, o que saiu para mim de hoje foi um voto histórico da ministra Carmen Lúcia. É importante a gente frisar isso. É uma mulher, ministra do Supremo Tribunal Federal, quando interrompeu a sessão do STF, quando deu a hora do cafezinho, o peso estava todo nas costas da Carmen Lúcia. A Rede Globo estava lá com as suas manchetes, a Globo News, a terceira turma, já tinha proclamado o resultado. Então, assim, a ministra Carmen Lúcia ali tinha um peso muito grande sobre suas costas. Eu acho que o voto dela é um resgate, na verdade, é um reencontro com questões que, para nós, que são fundamentais no Estado Democrático de Direito. Então, como o professor Lênin Streck apontou aí eu falava com ele antes até, ele fez um artigo muito importante, quando esse julgamento estava suspenso, estava doido, ele falava, precisamos do voto da ministra Carmen. Então o professor Lênio sempre apontava isso, ele fez um elogio a ela, falou, eu quero a Carmen Lúcia do livrinho, aquela que eu ia nos congressos de direito constitucional e ela mostrava o livrinho, falava assim, essa é a saída, é o livrinho. Então, acho que esse resgate foi muito importante hoje. O voto da ministra Carmen é um voto muito importante. Como eu também destaco, naturalmente, a condução do ministro Gilmar Mendes. Eu acho, não tomando demais o tempo, mas acho que o ministro Gilmar Mendes foi muito feliz na sua condução, a forma enfática com que ele fez a defesa, sabe? O ministro Gilmar é uma pessoa muito coerente. Então, eu acho que, assim, em especial, eu queria fazer um destaque que tem que ser pontuado, sim, que foi a homenagem que o ministro Gilmar Mendes presta no final para a advocacia. Porque não é só uma homenagem ao Cristiano Zanin. O Cristiano Zanin realmente foi um grande advogado, merece todo o reconhecimento, mas a advocacia ali se sentiu representada, porque a advocacia é isso, Kiko, é a pessoa que está lá, é o advogado que está se expondo, que está indo contra toda a corrente, que está indo contra o pensamento majoritário, que está indo contra a Rede Globo, que está indo contra todo mundo, mas que insiste, porque ele é essencial para a administração da justiça. Então, isso fica de hoje também, viu, Leandro? Fica assim, a gente tira nós temos que tirar a vitória de hoje. Então, a vitória foi muito grande. E a vitória foi grande para o nosso sistema judicial, para que a gente volte a acreditar que o nosso sistema judicial é respeitado e é um sistema judicial isento e imparcial. Eu vou colocar o Breno Altman aqui na tela e para saudá-lo, recebê-lo aqui. Tudo bem, Breno, meu querido? Bem-vindo aqui ao DCM, tudo bom? Bom, Kiko, muito obrigado pelo convite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Fabiano. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Prazer é todo nosso. Eu vou passar só um vídeo aqui que o Fabiano está mencionando, que é a homenagem do Gilmar ao Zanin. Ele chega a chorar. É realmente surpreendente essa cena aqui. No momento, senhores ministros, eu acho que falo em nome do tribunal, de reconhecer o brilhante trabalho da defesa. Sem dúvida nenhuma, nós vimos um advogado que não se cansou de trazer questões ao tribunal, muitas vezes sendo até censurado, incompreendido. Mas ele tinha, vamos reconhecer, uma causa muito difícil, muito personalizada, e sofreu, inclusive, com
este congraçamento, governadores, juízes e mídia. Temos que reconhecer. E acho que nesse ponto nós fazemos, eu faço, o ministro Cássio, o ministro da Carmen, o ministro Lewandowski, o ministro Fachin, todos que já tiveram oportunidade de advogar, eu acho que faço a pessoa do doutor Zanin uma justa homenagem. Acho que é a primeira vez que Gilmar foi visto chorando em 155 anos. Primeira e última. Acho que é a primeira vez que ele chora da vida dele. Ele chora. Acho que nem no banheiro sozinho ele chora. Dá uma medida do envolvimento dele também com essa causa, digamos assim. Breno, o que você achou do julgamento hoje? Você esperava que a Carmen Lúcia fosse virar o voto? Como é que você está enxergando aí o cenário, agora que o Lula está de volta à pista mesmo? Diga lá. Olha, havia uma expectativa em relação à mudança de voto da Carmen Lúcia já há algumas semanas. Ela vinha sinalizando isso, aliás, especialmente depois da última reunião da segunda turma, quando se retomou a votação sobre o habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Lula. O fato dela ter se alinhado, ela ter discursado, o discurso dela naquele dia mostrou que ela ia fazer um novo voto, né? O que surpreendeu negativamente, houve um momento de tensão, foi exatamente o voto do Nunes Marques, porque tudo indicava que ele votaria pela suspeição. Desde que ele entrou na corte, ele vinha conversando com seus pares e conversando com alguns jornalistas e conversando com quem o procurava, sinalizando nessa direção. Vamos nos recordar que ele se colocou contra o Fachin na sessão anterior da segunda turma, quando o Fachin quis adiar o julgamento do habeas corpus. Ele foi muito claro de que o julgamento não poderia mais ter qualquer tipo de atraso. Então, ali houve uma surpresa. O voto dele foi um voto de baixíssima qualidade. O Gilmar Mendes ficou irritado, provavelmente, porque discordava do mérito e porque parecia que estava diante do pior aluno da classe, né? Ele passou uma reprimenda no Nunes Marques, a um ponto tal que o Nunes Marques não se sentiu à vontade nem para replicar. Nem para replicar, só faltou pedir desculpas pela sua ignorância, né? Então, foi um negócio assim... A sessão de hoje foi muito curiosa, porque eu não me lembro de ter tido uma cena tão vexaminosa em relação ao ministro da Corte Suprema como o passa fora que o Gilmar deu hoje no Marques. Foi um negócio... Foi. Assim, o Gilmar... Foi uma reprimenda intelectual de porte. O voto do Gilmar hoje, a argumentação do Gilmar, eu já tinha votado, a argumentação do Gilmar foi histórica. Oxalá o PT tivesse indicado um ministro do porte do Gilmar. Se eu, como um militante de esquerda, tenho inveja de algo nessa vida, é não existir um ministro do porte do Gilmar indicado pelo governo do PT. Esse sujeito é de tirar o chapéu. Ele bate prego com a mão, né? Não tem medo da dor, não. Bate duro, como deve ser. Uhum. De ministro emplumadinho, que fala bonitinho, que não compra briga, que não põe os pingos nos is, os traços nos textos, além de me dar sono, eu acho repugnante. Ele defende as ideias dele como se deve. Como se deve. Eu olho para o Gilmar Mendes defendendo as ideias dele, eu já olhava assim quando era contra a esquerda. Agora que é a favor, mais ainda. Eu olho para ele e digo, puxa, é que nem o George Foreman no início da carreira, bate para matar. O Foreman batia assim também, ó. Bate para matar, sem dó nem piedade. Ele não cede essas bobageiras de gentilezas e diálogos, rapapés. Ele vai para a guerra. Vai para fight, como diz a garotada. Então,
E a qualidade do voto do Gilmar é um negócio muito impressionante. Não é essa qualidade puramente referencial, que é o voto do Fachin, que cita 115 jurisprudências que vão ali de Luxemburgo ao Sri Lanka, mas não tem substância. O Gilmar vai ao mérito do problema. Ele vai ao mérito, ele não é superficial. Não faz uma lista de jurisprudência. Ele vai ao mérito dos temas. Ele pega o touro pelo chifre. E é um voto histórico. E a reprimenda dele no Nunes Marques, o Nunes Marques só faltou pedir desculpa, vestir aquele chapeuzinho de burro de desenho de história em quadrinho e olhar para a parede. Né? Porque foi um voto delinquencial, assim. Eu olhei o voto do Nunes Marques e falei, puxa vida, isso aqui é um ministro da Corte Suprema? Não é, né? Aquilo lá é uma brincadeira. Não é o voto do ministro da Corte Suprema, de um sujeito que tinha que ter o mínimo de densidade jurídica. Aquilo lá é um voto de um voto pusilânime, além do mais. E o Nunes Marques, para ter uma resposta decente, ou ele mandava o Gilmar para aquele lugar, ou, sei lá, ele pedia para sair e ir embora. Ele pede para sair, diz que a mãe ficou doente, que vai vacinar o pai, qualquer coisa, ele vai embora. Né? Foi então, muito. Uma sessão com muitas. Claro, houve a mudança de voto da Carmen Lúcia, que foi outro fato relevante. Agora, fundamentalmente, estava em jogo muita coisa hoje. Porque uma derrota hoje armava o caminho para mais um golpe contra o Lula. Eu não tenho nenhuma dúvida que uma derrota hoje levaria o pleno a revogar o HC do Fachin com o voto do próprio Fachin. Iria se formar uma maioria no pleno entre 6 e 8 votos, para revogar o HC do Fachin. Concordo. E aí, isolados no Supremo, o Lewandowski, o Gilmar e o Toffoli. Perfeito. Podia perder de 8-3 e revogaria o HC do Fachin, recuperando as sentenças contra o Lula, sua inelegibilidade e assim por diante. Então, a decisão de hoje tem consequências sobre o pleno. Primeiro porque quebra a discussão, porque o caso do triplex está fora dos 4 processos, ele não existe mais, ele está anulado por mérito, você está anulado por suspeição, né? Que se sobrepõe à decisão jurisdicional que o Fachin tomou. E cria uma outra correlação, porque há sinais, nesse momento, pode se formar uma maioria contra qualquer manobra futura do Fachin, pode já ter se criado uma maioria, aí ao contrário, em 6 a 8 votos contra o Fachin. Pode ser que o Fachin, Barroso e Fux se isolem em caso de qualquer manobra. Já não tem mais a solidariedade da Carmen Lúcia. Então, mudou a correlação de forças, o que, claro que o cenário ainda não é de absoluta garantia para os direitos do ex-presidente Lula, claro que ainda não é de certeza absoluta de que ele poderá concorrer em 2022, mas nós estamos perto disso. O passo que avançou hoje foi um passo sólido. É diferente do que a decisão do Fachin. A decisão do Fachin, em 8 de março, ela tinha instabilidade. Ela podia ser revertida, ela era uma manobra perigosa do Fachin, mas uma manobra que poderia resultar na manutenção da inelegibilidade do Lula, inclusive o seu retorno à cadeia. Sim. Inclusive o seu retorno à cadeia. Foi uma manobra que deu errado. E deu errado, qual é o elemento que mudou? Foi o voto da Carmen Lúcia. A intervenção do Gilmar foi muito importante esse tempo todo também para isso. Quando ele ataca o Nunes Marques, fortemente, ele não estava querendo mudar o voto do Nunes Marques. Ele sabia que o Nunes Marques tinha ouvido a voz do dono, né? Vamos ser. Eu não sou advogado, posso falar essas coisas, porque eu não tenho causas no STF. Assim, ele ouviu a voz do dono, né? O Bolsonaro se assustou com a maneira como o Lula retornou à cena política. E o Bolsonaro disse: eu não quero. Se é para enfrentar alguém, eu prefiro enfrentar o Moro, não o Lula. E ligou para o Nunes Marques. Eu nem sei se ligou no sentido literal, mas disse: meu cara, você está aí por minha indicação, faz favor, né? É a única explicação para a mudança do voto do Nunes Marques, conforme o Leandro já tinha avançado. E o Gilmar, ao criticar o Nunes Marques, ele estava falando com a Carmen.
Ele estava respaldando a mudança de voto da Carmen, que não foi confirmada a não ser no intervalo. É só no intervalo que ela disse: eu vou votar com você. Antes disso, ninguém sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia o que ia acontecer. A Carmen podia formar maioria, e aí nós íamos ter 3-2 contra o HC da suspensão, que seria uma derrota muito complicada. Então, nós estamos num cenário mais favorável, inclusive bem mais favorável que o de 8 de março. A margem de manobra se estreitou. Ainda existe margem de manobra. Essa gente tira coelho da cartola. Há um incômodo nas elites do país enorme com a reabilitação eleitoral do Lula. Eles não sabem o que fazer. Eles estão pior que cachorro que cai do caminhão em dia de mudança. Eles não sabem para onde correr. Cada um corre para um lado para ver que solução vai encontrar. Ou seja, o fator Lula vai se consolidando na cena política do país. E esse fator polariza a direita, divide a direita, cria um enorme pântano nos meios monopolistas de comunicação. Hoje, a esquerda vai ficando mais arrumada e a direita mais desarrumada. A direita não sabe o que fazer. O Bolsonaro, ele não tem maiores problemas, porque ele consolida sua polarização com o Lula, mas o Bolsonaro hoje não tem o apoio do conjunto da maioria do campo conservador. Ele precisa ampliar apoios, porque ele vai ser derrotado no segundo turno se ele não conseguir fazer isso. E a centro-direita, a oposição de direita, que a mídia monopolista gosta de chamar de centro-direita, para passar o pano, né, para dar uma amenizadinha no que eles significam, eles estão desnorteados. Então, é um cenário, vai se consolidando essa polarização entre Lula e Bolsonaro. A direita neoliberal, a oposição de direita, vai tentar construir uma alternativa. Eles não têm um nome. O Ciro Gomes tenta se apresentar como um nome para a direita neoliberal. Essa é a operação do Ciro hoje. O Ciro tenta fazer o que o Fernando Henrique fez em 94. O Fernando Henrique vira o candidato da direita em 94, porque assume o compromisso, embora ele não fosse um homem de origem na direita, ele assume o compromisso de ser o candidato anti-Lula e de abraçar o programa neoliberal. O Ciro Gomes tenta fazer um caminho parecido. Ele quer ser uma espécie de Fernando Henrique Cardoso 2.0, modelo 2022. Se apresentar, vocês não têm candidato? Eu topo ser o candidato da centro-direita. Eu topo ter um vice do DEM ou do PSDB e topo negociar um programa que misture umas pitadas de desenvolvimentismo, cotas de neoliberalismo. Depois a gente vê o que faz. A gente derrota o Bolsonaro, derrota o Lula, depois a gente se acerta para ver que rumo a gente dá para o país. O Ciro Gomes, totalmente destrambelhado, por conta do seu próprio cálculo eleitoral, está indo por esse caminho. Eu não vejo muitas chances de dar certo. Eu não consigo enxergar a direita neoliberal abraçando o Ciro. É diferente do que abraçar o Fernando Henrique. O Fernando Henrique era previsível. O Ciro Gomes é imprevisível. Eu não acredito que haja nenhum setor político relevante no país hoje que confie no Ciro. Então vai se consolidando um cenário de duas grandes candidaturas, Bolsonaro e Lula, com as forças ao centro perdendo densidade e aumentando seu grau de confusão. A decisão de hoje reforça muito esse cenário. Lula, a candidatura do Lula ganhou hoje um alvará forte. E mais do que isso, porque para chegarmos em 2022 temos que passar por 2021. A decisão de hoje reforça o papel do Lula como a grande voz da oposição ao Bolsonaro, dentro e fora do país. O prestígio, a legitimidade, a credibilidade do Lula só farão crescer após a decisão de hoje. Ele vai atingir a envergadura que historicamente lhe corresponde e ele vai romper a invisibilidade que os setores conservadores tentaram impor a ele. Já rompeu depois da decisão do 8 de março e ampliará mais ainda a sua influência. É a grande voz de oposição ao Bolsonaro, de denúncia em relação à política sobre a pandemia, em relação às políticas, à necropolítica do Bolsonaro. Lula é a grande voz, vai ser a grande voz da reivindicação
do auxílio emergencial de R$600, vai ser o ponto de arregimentação da oposição popular e democrática ao governo Bolsonaro. Então, o cenário, por hora, porque a gente, até chegarmos a 22, vai uma longa estrada, mas o cenário, por hora, registra uma mudança relevante. Ou seja, a esquerda, que estava numa defensiva sensível, numa situação difícil, até 15 dias atrás, passou à ofensiva. Aproveitar essa janela de oportunidade. É isso aí. Aproveitar esse momento para consolidar o seu papel na sociedade. Não sei se o fará, se terá condições de fazê-lo, porque os fatores de poder não foram mudados até agora, né? O que mudou foi uma conjuntura jurídica que acabou tendo reflexos na situação política. Agora, nós ainda não temos mobilização popular, ainda não tem aqueles fatores de poder que permitem à esquerda ganhar musculatura, mas abriu-se uma janela de oportunidade para criar esses fatores. Boa, grande Breno, saudade do Breno aqui, que não queria mais vir ao nosso programa, né, Mar? Convencê-lo a base de chantagens e propinas na forma de comida. Imagina, eu tenho até de alimentar meus cachorros para vir aqui ao programa. Me falar, tivesse que oferecer falar. Eu já estou aqui à noite. Brincadeira. Leandro Fortes, meu caro, eu vou só passar aqui um vídeo do Gilmar batendo no Cássio antes de perguntar para você da imprensa. O ministro Cássio, com a devida vênia, nada tem a ver com garantismo. Homem, vai se lascar, rapaz. Vai se lascar. Isso é coisa de Saragóis. As traquinagens de Saragóis. Isso Leandro, é coisa de Saragóis. Você postou uma foto muito bonita de um grupo de jornalistas no TRF4, janeiro de 2018, comemorando a condenação do Lula à prisão. Está aqui o Vladimir Neto, esse baixinho aqui de bigode, é o cara que hoje é diretor de redação da Isto É, esqueci o nome desse cara. Germano alguma coisa, né? Germano Matias, Germano sei lá o quê. Tem dois do Estadão e tem o cara da Folha. E aí, a legenda disso aqui, num post feito por esse Germano aí, é do tipo, jornalistas felizes por terem feito seu trabalho e por colocar o Lula atrás das grades. A gente deu isso aí, o negócio bombou na época e o Germano apagou, mas o print é para sempre. Tem aí, juntamente com o enterro da Lava Jato, o enterro de uma parte da mídia, né, Leandro? Se esses caras aí se fizessem um meia-culpa sincero, como é que seria, meu caro? O que foi bom você ter falado. Eu estava pensando nisso quando você me chamou para falar sobre isso, que eu vi essa foto e coloquei ela mais cedo no meu Facebook, com o título de Tarefeiros. Eu acho que a era dos tarefeiros, quer dizer, o império dos tarefeiros, chegou ao fim com o fim da Lava Jato. A Lava Jato criou dentro da imprensa brasileira, dentro da mídia brasileira, uma cultura nefasta, onde o jornalismo foi substituído pelo sistema de tarefas e gincanas. A Lava Jato impôs as pautas dentro da mídia e criou um tipo muito específico de jornalista, que é um jornalista tarefeiro, que não tem nenhum vínculo com o ofício, que não tem nenhum prazer em ser jornalista, na verdade, mas que tinha, né, que dava-se a ele a impressão de que, fazendo esse tipo de serviço sujo, ele iria rapidamente ascender dentro das redações, num sistema muito parecido com o do neoliberalismo, no sistema de meritocracia. Só que o mérito nas redações passou a ser as gincanas, as tarefas das gincanas em relação à Lava Jato. Quem conseguia colocar mais gente do PT na prisão, quem conseguia ter acesso a mais vazamentos da Força Tarefa de Curitiba, quem conseguia puxar mais o saco do Sérgio Moro, quem conseguia fazer mais serviço sujo para o Dallagnol, e aí você criou uma geração nefasta de jornalistas, né? que não tem nada a ver, por exemplo, com a minha geração de jornalistas que tem até hoje o orgulho intelectual que essa gente não tem.
são tarefeiros da pior qualidade. E são pessoas sujas, são pessoas sem caráter. Quando esse cara publicou isso, a reação foi tão infame, essa foto, e o texto que a subscrevia, que ele, é verdade, ele tirou do ar, mas aquilo que você falou, o print é para sempre. E os outros jornalistas ao redor dele fizeram, cada um a seu modo, uma tentativa de escapar dessa narrativa para deixar o tal do Germano sozinho, mas nunca conseguiram, porque nessa foto tem o Vladimir Neto, que é a figura central desse espectro de tarefas que foi colocado dentro da mídia tradicional para fazer do Sérgio Moro um herói nacional e para transformá-lo lá mais na frente de ministro do STF e depois em presidente da República. Hoje eu não imagino como essa gente está se sentindo. Vladimir Neto... Pensar que o Vladimir Neto chama assim em homenagem ao Lenin. Ao Lenin, exatamente, porque os pais eram comunistas. Tanto o Marcelo Neto, que é o pai dele, que é jornalista, que foi diretor, como a Miriam Leitão, ambos eram do Partido Comunista Brasileiro, do Brasil, foram presos no Espírito Santo. A Miriam Leitão foi torturada naquela cena, naquela coisa histórica e degradante de terem colocado uma cobra dentro da cela dela quando ela estava grávida do Vladimir Neto. Mais tarde, o Vladimir Neto iria fazer loas a um ministro do governo Jair Bolsonaro que apoiava e brincou e debochou e falou mais de uma vez de maneira desrespeitosa e cruel sobre aquela cobra na cela com Miriam Leitão. Ele chegou a falar uma vez o seguinte: coitada da cobra. Foi. Então, verdade. assim, as relações se degradaram dentro da mídia de tal forma que hoje eu ouso dizer que eles foram tão derrotados como o Sérgio Moro. Essa gente está completamente sem chão. A bancada da Globo News hoje deve estar toda à base de Lexotan, se é que já não foram internados, porque eles estão completamente sem chão. Os bolsonaristas da minha família, hoje eu fiz questão, claro, de espezinhá-los por horas, até que minha mãe pediu para eu parar. Eles estavam esperando, inclusive, que esse pronunciamento agora das 20h30 fosse o anúncio do golpe. Fala só, se prepara, que você vai parar de rir agora porque ele vai anunciar o golpe, as tropas vão para a rua agora. E foi esse pronunciamento ridículo, patético, falando sobre a pandemia. Mentiroso falando sobre a pandemia. Então, assim, voltando à questão da mídia, essa mídia também vai ter que se reposicionar, Kiko. Essas pessoas vão ter que se reposicionar. Algumas estão tentando, já há algum tempo, lavar as suas próprias biografias, atacando os maus modos do Bolsonaro. A Vera Magalhães é um clássico. Sim. Ela vive atacando os maus modos do Bolsonaro. Como se atacar os maus modos do Bolsonaro tira dela a responsabilidade de ter colocado o Bolsonaro no poder. Ela, Gerson Camarote, Ricardo Noblar, eu não tenho medo de dar nome, porque eu não tenho medo, não devo nada, eu não tenho medo nenhum desses canalhas, já trabalhei com todos eles. Augusto Nunes. Essa gente colocou o Bolsonaro no poder. No momento que eles apoiaram o golpe de 16, eles colocaram esses caras no poder, eles são responsáveis por ele, e a gente, como jornalista, Kiko, nós não podemos deixar isso cair no esquecimento. Eles não podem virar os torturadores do golpe de 64. Eles não podem cair no esquecimento. Olha a cara, olha o velório que está a bancada da Globo News. O Gabeira. O Gabeira está morto. Né? Isso aí é a múmia do Gabeira. E o Gerson Camarote está tendo, visivelmente, um AVC. Uhum. Então, assim, essa mídia também foi derrotada. E é importante que ela tenha sido derrotada, porque a gente tem que passar um sinal para as novas gerações de jornalistas de que isso não é jornalismo e que não vale a pena fazer esse tipo de jornalismo, porque isso não tem nada a ver com os cânones, com os princípios do bom jornalismo. Isso que eles fizeram ao longo desses últimos anos é canalice, é puxação de saco. Então, assim, eu considero que, assim como o Moro, essa parcela da mídia brasileira, toda vinculada ao lavajatismo, foi também derrotada e vai ter que se reposicionar. E eu espero que passe um bom tempo no corredor sem conseguir emprego e sem conseguir botar a cara para fora, porque para fazer isso ia ter que ter muita vergonha nessa cara, e eles não têm, nem nunca vão ter. Muito bom, Leandro Fortes, matando a pau, Leandro.
arrebentando no café da manhã. Quem não viu ainda o Leandro lá, por favor, compareça às quintas-feiras com um programa novo que se chama Voadora, em que ele fica mais solto, ele faz uma espécie de Jô Soares on drugs, Jô Soares under the influence. Fabiano, meu caro, você podia me explicar o Fachin? O que o Fachin, o Leandro já deu uma palhinha ali, está morrendo abraçado com o cadáver da Lava Jato. O que explica isso, na sua opinião? Esse voto hoje, um voto derrotado, interminável, uma coisa... Realmente você fica pensando uma pessoa meio... Sabe aqueles caras que tomaram um fora e ficam no telefone desesperados, falando a mesma coisa, e você precisa dizer, acabou, perdeu. Uma justificativa sem pé nem cabeça. De onde vem isso aí, na sua opinião? E número 2, como jurista, você, como advogado, há chance de se reverter isso, tudo que aconteceu hoje, e o golpe sobre o Lula ainda acontecer no Supremo? Ô, Kiko, eu ouvi atentamente aqui o Breno, com quem eu concordo plenamente, em especial essa análise super pormenorizada que ele fez do quadro político. Com o Leandro, em especial, Leandro, eu acho que o que hoje foi derrotado, nós não estamos falando de vitória do Lula, no fundo. E a vitória do Lula é um caso concreto que nós estamos tratando. É claro que isso é importante, enfim, por razões políticas, isso é muito importante. Mas foi uma derrota da Lava Jato. A derrota de hoje ela é muito mais relevante, porque ela mostra que essa operação ela foi uma operação inteira construída com promotor e juiz combinando o tempo todo ali o jogo. Então, ali não se distinguia mais a posição entre quem é juiz, quem é promotor, quem é isso. Só sabia o seguinte, que o advogado perdia tudo. A única coisa que a gente sabia era isso, que o advogado perdia tudo. Mas que juiz e promotor combinavam passo a passo. Então, isso é muito importante. Porque o que levou a gente hoje à situação que a gente está no país foi isso aí. Se a gente for ver os setores econômicos enfim, os setores econômicos do Brasil que foram destruídos, vem tudo da Lava Jato. Vamos pegar o setor de óleo e gás todo, ele foi devastado. Vamos pegar a construção civil, ela foi aniquilada. E o Sérgio Moro virou até síndico da massa falida lá, né, na consultoria dele. Então, assim, ficou muito claro hoje que a Lava Jato foi uma operação construída sob medida com determinada finalidade política. Eu acho que o ministro Gilmar Mendes deixou isso muito claro e muito bem acentuado no seu voto. Então, o ministro Gilmar Mendes, realmente, quando ele era adversário, Leandro, ele era duro. Mas ter ele do lado também faz bem, viu? Faz bem porque ele bate bem, viu? E ele bate onde tem que bater. Então, acho que, assim, o voto dele foi muito feliz nesse sentido. Agora, realmente... assim, síndrome de Estocolmo, talvez, o Kiko, eu realmente não sei por que o ministro Fachin se mantém assim e fez questão de repisar aqueles assuntos todos, enfim, a mesma situação que a gente já conhece. Mas eu acho que o que fica é o seguinte, o que fica é que o Supremo Tribunal Federal colocou um fim e ninguém mais aguentava esses desmandos da Lava Jato. Então, o Supremo Tribunal Federal agiu corretamente. Assim, eu diria para você que hoje foi o seguinte, a gente teve o Messi, que é o ministro Gilmar Mendes, eu diria, tivemos o Lewandowski, que para mim é um ministro, né? No final de semana, a gente teve uma live com o ministro Lewandowski, e é impressionante, assim, a tranquilidade do ministro e a sua retidão e a forma como que ele conduz, né, a sua atuação junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro merece todo o nosso respeito, e a ministra Carmen Lúcia. Então, a gente teve o Messi, o Lewandowski e a Marta jogando juntos hoje. Então, foi um timão. A gente tem que ressaltar isso, sabe? Porque esses votos aí, e aí o Breno foi muito feliz quando ele fez essa conta do pleno, que eu também estava fazendo essa conta hoje, o Breno. Essa conta foi muito importante, que se a gente perde esse recurso hoje, a coisa ia ficar super difícil no pleno ali depois. Então, essa reconfiguração que existiu ali hoje, ela foi muito importante. Foi muito importante a ministra Carmen ter colocado um freio na Lava Jato, porque ninguém mais aguentava isso. Então, acho que a chance disso ser revertido agora, Kiko, objetivamente na sua pergunta, eu acho que ela diminui.
que ela diminui. O Pedro Serrano, eu vi que você conversou com o Pedro no final de semana, né? Vocês fizeram uma live excelente no domingo, e o Pedro é meu professor, meu mestre, meu grande amigo. Pedro foi muito correto ali na avaliação, a gente também tinha esse receio. Mas eu acho que hoje isso diminui um pouco. Acho que diminui um pouco, porque esse julgamento de hoje ele foi de extrema relevância. Então, acho que agora no pleno, a tendência hoje é que a decisão do Fachin seja mantida para anulação de todos os atos praticados nos processos referentes ao Lula, em especial a questão da jurisdição, né, que se trata aquela decisão do ministro Fachin, e agora essa decisão que é mais importante ainda, que ela mostra que o Moro é uma pessoa... O Glauber tem um vídeo bom, o deputado Glauber tem um vídeo bom. Ele fala muito bem isso, ele classifica muito bem. Foi um juiz ladrão. Ele foi um juiz ladrão. Então, aquilo que o deputado falou mostrou que é verdade. Mostrou que é verdade, que o Moro sempre foi uma pessoa que teve lado, foi uma pessoa que entrou ali com objetivos políticos claramente definidos. Virou ministro depois virou síndico da massa falida. Então, foi uma pessoa que teve objetivo e queria ainda sujar o nosso Supremo Tribunal Federal, ser ministro do Supremo. Então, eu acho, Kiko, objetivamente, que assim, acho difícil isso reverter. Lamento a posição do ministro Fachin de se manter ainda apegado a essa questão da Lava Jato, mas acho que o Supremo deu um passo importantíssimo para voltar a dar credibilidade para o nosso sistema de justiça. Maravilha, grande Fabiano. Mas nós estamos aí com superchats. Só uma observação: o Moro está quietinho desde o dia 18 e o Dallagnol se defendeu e falou ali sobre o julgamento, lamentando o resultado, fazendo alguns elogios ao Cássio e dizendo que eles recuperaram 5 bilhões de reais e que isso não cresce em árvore, qualquer coisa desse tipo. O Dallagnol hoje é um cara abandonado, inclusive pelo Moro, que se virou aí. Está ele defendendo o legado sozinho da Lava Jato. Diga lá, Má, o que você tem aí para nós de superchat, por favor? Tenho muitas contribuições e algumas dúvidas bem direcionadas ao Fabiano. Se prepara aí, meu querido, para responder. E eu quero agradecer demais aos primeiros que mandaram o superchat aqui, Laboexit, falando: se virem uma estrela cadente hoje no céu, é o Maynard se jogando da Lua. Deixa eu ver aqui, desculpa, rapidinho. Nossa, são muitos, mas já vou chegar aqui no primeiro da live, que foi Adelmo Souza. Cadê ele? Gente, achei. Adelmo Souza, ele fala assim: gente do céu, para tudo, que deu tilt aqui, mas a pergunta nós vamos seguindo aqui, que eu achei aqui, deixa eu falar para o Fabiano, é se essa decisão acaba anulando o processo do sítio também. E eu achei aqui, gente, Adelmo Souza, Gilmar, em outras palavras, disse as favas com o general Vilas Boas. Solange Farcas eu já li, Adelmo Souza escreveu de novo. Quem escreveu o voto do Cássio Nunes foi Moro? Oséias Luiz Mainete Simões, muito obrigada pela sua contribuição. O Baldo Sanches, o Fachin irá perder a relatoria da Lava Jato por ter seu voto vencido. Hashtag Lula 2022. Sara Góes, denúncia, Leandro me obriga a trabalhar de ressaca. Lilian Ozaclo, manda perinha. Elisângela Mello, hoje as lágrimas foram de emoção e amor a Lula. Laboexid, esse eu já li. Carlos Silva, grande dia, viva Lula, viva o DCM. Enio Barroso Filho, uma pandemia a menos, mataram a larva a jato. Suzana Sodré mandou a perinha. Tereza Cristina Daril, pelo excelente trabalho de jornalistas. Não acredito, é que quando chega pula tudo, mas eu já voltei aqui. Do jornalismo do DCM, especialmente ao Kiko, que nunca desistiu, sempre com excelentes análises. Obrigada, Kiko, e toda a equipe do DCM. Jailson Mendes, saboreando a vitória contra os golpistas com suco de laranja e a deliciosa companhia do meu amigo Paulo Guina. Lula presidente 22. Valdinez Baiana mandou... Gilmar Gigante, ela mandou em alemão e eu pus o tradutor. Eu não vou ler em alemão, eu vou ler a tradução, que é: Cássio, sinto muito por você não ter falado nada em alemão. Gilmar te atrapalhou. Continuando aqui para a gente ler tudo, porque quem manda o superchat quer ser lido. LP Reis, dizem que foi o Carluxo que escreveu o voto do Cássio. E a Valdinez Baiana termina com palmas e Brasil. Macunaí Macis, e a montanha pariu um Cássio e 20 para champanhe.
Foi o que eu entendi. Ah, o 20, que ele mandou R$ 20, tá certo. Muito obrigada, meu querido. Isso aí, vamos celebrar muito. Yara Oliveira, deve ser muito difícil preparar uma fala de 3 a 4 minutos depois de ouvir um discurso de mais de 3 horas do gigante presidente Lula. Ana Rita Tomar manda aqui o hipopótamo falando game over. E Wanda Rosa de Oliveira, não canonize a Carmen Lúcia, ela só cumpriu a Constituição. Ela deu o troco na Jecaiada de Curitiba. Paulo Rolo, viva Brasil, o grande herói Walter Delgatti, o nosso libertador. Marcelo Graça Fortes, ele fala assim, o Cássio, importante marcar o Cássio, 26 anos com essa coisa. Marcelo Graça Fortes manda mais um falando, hoje senti orgulho de ser advogado. Cláudio Cavendish, o Cássio achou a turma dele, o Faquin Chuchu. Elidênia da Silva, agora o Lula tem seus direitos políticos de volta. Não tem mais perigo do golpe contra Lula? Só parar um pouquinho agora, eu queria que o Breno falasse um pouquinho sobre esse possível risco aí do retrocesso. E o Lula, por exemplo, estava falando com o Mercadante, o Lula está animado, está querendo botar o bloco na rua. Você já falou aí que muda de figura. Você acha que pode ter aí uma composição do Lula com o centro? O Lula vai se deslocar para o centro, como disse o Fernando Henrique, por exemplo? Você acredita nisso ou não, Breno? Tá mutado, Breno. Tá mutado, Breno. Não estou mutado. Agora tá. Vamos lá. Não, vamos aqui separar os assuntos. Tá. O risco, nesse momento, ele é pequeno, mas ele existe. Ele existe. Enquanto não houver a extensão da suspeição para o processo do sítio de Atibaia, e de preferência também para os outros processos que estavam em Curitiba, você tem um risco. Qual é o risco? Embora hoje seja pequeno. O risco de ou haver uma regressão do habeas corpus do Fachin e os processos de Atibaia e os dois relativos ao Instituto Lula e ao terreno retornarem a Curitiba, ou da Justiça de Brasília prolatar a sentença do sítio desfavoravelmente ao Lula e acelerar o processo de segunda instância de tal maneira que o Lula fique inelegível. Agora, o risco disso acontecer nesse momento ele é pequeno, porque houve uma mudança de correlação de forças. Seria uma coisa tão escandalosa, tão desproporcional, que os riscos políticos poderiam ficar descontrolados. Eu acho que não se deve baixar a guarda, a campanha Lula Livre vai continuar mobilizada até que haja anulação por mérito, ou seja, anulação por suspeição, também do caso do sítio, até que se complete esse processo e efetivamente os direitos do Lula fiquem protegidos e ele tenha a sua inocência plenamente reassegurada e, portanto, também seus direitos eleitorais. Agora, embora tenhamos que ficar com a guarda alta, embora tenha que se continuar a lutar até que a batalha esteja efetivamente concluída, as chances de reversão caíram muito hoje. Hoje que consolidou-se uma correlação de forças mais favorável. Então, eu responderia a isso sobre os riscos. Nada de baixar a guarda, nada de ficar celebrando mais do que o devido. O devido é essa noite, amanhã a vida recomeça, e é necessário se mobilizar, lutar, ficar alerta, denunciar as manobras, nada de moleza com essa gente. Eles já mostraram que são capazes de qualquer coisa. Aliás, depois que eu ouvi o Nunes Marques hoje, eu cheguei à conclusão de que metade deles é capaz de qualquer coisa, a outra metade não é capaz de nada. Mas, enfim. Sobre as alianças, é muito cedo. Nós temos aí 1 ano e meio até as eleições. O próprio Lula já foi muito claro, não vai nem discutir o processo eleitoral nesse ano. Aliás, o Lula não precisa antecipar a campanha presidencial. É ao contrário, o Lula precisa de 60 dias de campanha presidencial. Aliás, 30 dias é suficiente. Não existe nenhum nome no país, a não ser o Pelé, mais conhecido que o Lula. Todo mundo sabe quem é o Lula. A taxa de desconhecimento do Lula é inferior a 1%, 2%. Quem precisa correr
São os outros. Ele pode jogar parado. Ele pode jogar parado. Sem nenhum problema. Então, ele não vai antecipar, já disse isso naquela célebre entrevista, discurso em São Bernardo. Agora, e vai se concentrar no ano de 2021 na luta contra o Bolsonaro, na luta pela vacinação, na luta pela extensão do auxílio emergencial, na luta contra as reformas neoliberais, assim por diante. Agora, sobre a questão das alianças, eu aqui vou fazer uma comparação. Eu creio que é um cenário, por várias razões, completamente diferente de 2002. Primeiro que em 2002 havia um setor importante da burguesia brasileira que estava em divergência com a política econômica neoliberal. O Zé Alencar expressava uma dessas frações dissidentes, que era a indústria de bens de consumo não durável, no caso ele era um grande fabricante da área têxtil, que via o mercado interno minguar e que se colocava contra aquela política. A desregulamentação comercial, a abertura das fronteiras para importação destrambelhada de produtos e assim por diante. Havia também um outro setor descontente, que eram as empreiteiras, porque não havia investimento público em infraestrutura. Então, isso criou a possibilidade de uma aliança com esse setor da burguesia, ao menos do ponto de vista tático, para ganhar as eleições de 2002. E, naquele momento, como o PT nunca havia governado o país, de alguma maneira, ter o aval do Zé de Alencar, ter o aval de um empresário, tinha sido importante, foi importante para o Lula poder ampliar o eleitorado nas camadas médias. Agora é uma situação completamente diferente. Ninguém precisa dar aval para o Lula. Outra diferença, não existe mais essa dissidência interburguesa. Mudou muito. A vitória da financiarização do capital é brutal. Inclusive, os chamados setores produtivos hoje vivem mais de operação de tesouraria, de operação financeira, do que de operação produtiva. Os partidos da direita neoliberal têm o mesmo programa econômico que o Bolsonaro. Minha gente, foi votado a PEC emergencial na semana passada com o voto desses partidos, PSDB, DEM, MDB, parte do PDT, parte do PSB. Eles votaram na PEC emergencial. Essa PEC que destina R$250, essa PEC que recorta recursos do Estado para poder pagar essa miséria para os mais necessitados. Foram favoráveis. Foram favoráveis a todas as reformas neoliberais do governo. Então, não existe uma unidade programática com essa direita neoliberal, que alguns teimam em chamar de centro-direita, para, repito, passar o pano. Tá? Agora, por outro lado, Kiko, existe uma possibilidade, e é a primeira vez em muitos anos que isso acontece, do PT, da esquerda, conseguir ser escutado por setores das camadas médias e atraí-los. Agora, para atrair esses setores das camadas médias que foram abandonando a esquerda nos últimos 15, 20 anos, você não precisa fazer aliança com partidos do centro, porque o Brasil não é a Europa, não é a França. Bom, nem a Europa é mais a Europa, né? Os partidos não são donos do eleitorado. Você tem que dialogar com o eleitorado, não com os partidos que supostamente se encontram ao centro. E para dialogar com esse eleitorado, ao contrário de ter um programa mais moderado em relação ao neoliberalismo, eu acho que tem que ter um programa mais radical, que mostra o seguinte: vai taxar fortuna, vai taxar lucros e dividendos, vai fazer reforma do sistema bancário e financeiro, vai estabelecer imposto sobre herança, de tal maneira que o Estado tenha força e recursos financeiros para ampliar o estado de bem-estar social e incluir setores das camadas médias no estado de bem-estar social, para que a classe média não tenha mais que pagar escola privada para os seus filhos, para que a classe média não tenha mais que pagar plano de saúde,
É isso que a esquerda tem que se dirigir para as camadas médias, incluí-las num programa de transformação que implique em maior radicalidade contra o neoliberalismo, e não em um acordo com os partidos do centro, cujo preço seria um programa mais moderado. O presidente Lula, ao tomar posse no dia 1º de janeiro de 2023, deverá anunciar que cumprirá aquilo que eu imagino que deva ser um dos seus compromissos de campanha, que é, no prazo de mais 2 mandatos de governos liderados pela esquerda, a classe média poderá colocar seu filho numa escola pública de excepcional qualidade, pública e gratuita. E que a classe média não precisará mais pagar plano de saúde. Que o SUS se transformará num serviço nacional de saúde absolutamente qualificado, pago pelos impostos dos mais ricos. Esse é o compromisso que a campanha e o governo têm que ter com as camadas médias. Acrescentando também que na reforma tributária, vai esticar as alíquotas para 50% ou 60%, aliviando a incidência fiscal sobre as camadas médias. Uma aliança entre a classe trabalhadora, entre os pobres do campo e da cidade e as camadas médias dos grandes centros urbanos. Essa é a aliança que o presidente Lula pode, e na minha modestíssima opinião, deveria liderar. E as condições são favoráveis a isso. Porque, neste momento, houve uma mudança nas camadas médias. Não é que elas estão concordando com o Lula, nem com o PT. Não vamos ter ilusão, mas elas estão dispostas a ouvir novamente. Então, e isso não significa fazer acordos com os partidos de centro. Nada disso, é ao contrário. É falar diretamente para as massas, especialmente as massas juvenis e as mulheres das camadas médias. Criar um grande movimento popular baseado nesta aliança. Os pobres da cidade do campo, a classe trabalhadora organizada e as camadas médias. Eu creio que é esse o impulso que deve ser tomado. Exige radicalidade contra o neoliberalismo e não carta ao povo brasileiro, como em 2002. Uhum. Não é para dizer para a sociedade que as mudanças serão tranquilas e suaves, como se fez em 2002, numa outra conjuntura. É para dizer que o Partido dos Trabalhadores, ao voltar ao governo, vai romper com esse sistema e construir uma outra sociedade, um outro Estado. É um partido que se dispõe a mudar muito e não a mudar pouco para gerar tranquilidade aos mais ricos. Penso eu que deve ser essa a expectativa. Não sei se será. Essa é apenas a opinião de um modesto militante. Outro dia me chamaram de militante histórico, que é para me chamar de velho, né? Me chamarem de velho. Mas é isso. Você tem que acenar para as camadas velhas. Vou dizer uma coisa aqui, porque eu tenho muito respeito pela professora Marilena Chaui, muito respeito. Agora, eu não concordo com o discurso dela sobre as camadas médias, porque um país como o Brasil não existe como a esquerda governar sem apoio de uma parte das camadas médias. Se as camadas médias ficam contra um governo de esquerda, tem impeachment, tem golpe de Estado. Porque as camadas médias controlam as grandes cidades. Não dá nem para ganhar a eleição para a Prefeitura de São Paulo sem apoio de uma parte das camadas médias. E se dá para ganhar a eleição porque tem muito pobre no país, não dá para governar. Porque as camadas médias são as formadoras de opinião. Então, é necessário o PT repensar o tema das camadas médias e as possibilidades estão abertas para isso. Os governos petistas se equivocaram sobre as camadas médias. Deixaram as camadas médias numa situação favorável à sua cooptação pelos setores mais conservadores. Porque o programa do PT era um programa muito favorável aos mais pobres e que não infringia custos aos mais ricos. Quem pagou a conta? Quem se sentiu pagando a conta? As camadas médias. Porque essas se sentiram pagando impostos sem receberem benefícios pelos impostos que pagavam. Isso tornou as camadas médias suscetíveis ao discurso anticorrupção.
Porque se eles pagam os impostos e não têm benefícios, é porque alguém está roubando. Está roubando deles para dar para os mais pobres. E esse clima tem que mudar. E isso significa dizer muito claramente: um novo governo de esquerda irá taxar fortemente os mais ricos. Não é de brincadeira, não. Vai ser para valer. E vai querer compor uma política de construção do estado de bem-estar que inclua as camadas médias. Um novo governo petista, Kiko, Fabiano, Leandro, tem que rever a sua política de ensino superior. Porque, embora tenha tido grandes avanços, ela não mexeu na estrutura de dominância do ensino privado. Ao contrário, quando começou o governo do PT em 2003, apenas 31% das matrículas no ensino superior eram em escolas particulares. Em escolas públicas, perdão, 31% em faculdades públicas. Quando terminou o governo petista em 2016, esses 31% tinham caído para 25%. Cresceu muito o número de estudantes do ensino superior, mas cresceu mais ainda no ensino superior privado. Esse modelo é um modelo excludente, porque é excludente de qualidade. Porque a gente sabe o que é que houve de ampliação do ensino superior com o FIES e com o ProUni, na sua maioria. Faculdades boca de porco. Então, o novo governo petista tem que investir na qualidade da educação. E não é só do ensino superior, é do ensino médio também. É recuperar ideias matriciais como a do Brizola, do CIEPS. Do ensino integral, nem que para isso seja necessário discutir a federalização do ensino médio. A construção de uma rede federal de escolas de ensino médio. De alta qualidade, com plano de cargos e salários para os professores. Porque tem que oferecer... Como é que se conquista as camadas médias? Na disputa político-ideológica, na luta pelos direitos civis, isso tem importância, luta pelos direitos das mulheres, a luta antirracista, isso tem importância nas camadas médias mais progressistas, mas é oferecendo uma nova vida. As camadas médias hoje vivem uma tremenda crise no país. Uma família de classe média hoje, para ter 2 filhos no ensino privado e pagar plano de saúde, precisa ter uma renda familiar de uns 20 pau por mês. Em São Paulo. Isso não existe. Então, precisa enfrentar o tema da saúde e da educação para as camadas médias, para agregar setores das camadas médias a uma aliança com a classe trabalhadora e criar um bloco histórico de poder que dê sustentação a um governo de transformação. Acho que esse é o grande tema da aliança. É uma aliança por baixo, não é uma aliança por cima, é uma aliança por baixo. Tá certo, tá certo. Leandro, você quer falar? Eu queria me permitir fazer algumas considerações sobre essa questão de classe média. Primeiro, eu quero homenagear o Breno Altman. Breno, eu sempre admirei, nunca te falei isso, mas eu admiro profundamente a maneira como você estrutura a sua linha de argumentos. Ela me lembra sempre uma linha de argumentos cheia de alças, onde a gente pode se segurar nela a qualquer momento, que ela dá um conforto enorme, um conforto intelectual. Isso é uma coisa que eu admiro muito você. Mas eu queria só discordar em relação à questão da Marilena Chaui. Sempre que alguém elogia, porque vai discordar. Porque assim, eu concordo de maneira, inclusive, visceral com a conceituação que ela fez sobre classe média, que é um conceito que, para mim, na verdade, vai se transformar numa batalha de narrativa que vai preceder a tudo isso que você nos falou com enorme propriedade, que é a discussão psicossocial das relações sociais da classe média brasileira dentro desse conceito geral de luta de classe do Brasil. Eu não acho que o apelo da luta contra a corrupção chegou à classe média brasileira porque ela se sentiu ultrajada, se sentiu que paga mais impostos e que teve retirado seus direitos e sua grana para que se ajudassem os pobres. Eu acho que tem por detrás dessa relação perversa da classe média com os mais pobres, primeiro, essa sensação física de que é possível que ela, a qualquer momento, ela vai fazer parte da classe dominante.
E, portanto, é preciso se afastar, como se afasta de leprosos, dos pobres e das periferias, para que não seja contaminada a sua cultura e a sua perspectiva de se transformar em algum momento em rico e fazer parte da classe dominante. Não por outra razão, um dos fatores psicológicos mais sentidos durante o lapso civilizatório que foram os governos do PT, Lula e Dilma, foi a presença, foi a invasão, né? Assim, a presença invasiva dos pobres em ambientes que a classe média naturalmente achava que era delas, os clubes, os aeroportos, as festas de carnaval, os blocos de carnaval dentro das cordas, não fora das cordas, né? Enfim, essa presença invasiva transtornou mentalmente a classe média, e ela se rebelou por uma questão de ódio de classe, muito mais, eu acho, do que por uma sensação de que estava sendo usurpada de forma fiscal, enfim. Então, eu estou falando isso porque eu tenho a impressão, aliás, tenho quase certeza, de que a narrativa agora, tanto da classe média, desses setores médios da sociedade que você fala, como da classe dominante, eles vão se agrupar dentro da arma muito poderosa que eles conhecem, que já teve grande eficiência no passado, que é o antipetismo. Eu não vejo a classe média se colocando à disposição de uma candidatura Lula. Pelo contrário, eu vejo ela se armando psicossocialmente para buscar uma solução para não votar no Lula, para não abrir esse diálogo com o Lula, para não deixar que, de novo, a narrativa lulista, a narrativa do petista, enfim, a narrativa social-democrata, o nome que você quiser, consiga contaminar a sociedade ao ponto de levar o Lula de novo ao poder e, de novo, eles se sentirem invadidos, né? Porque a classe média brasileira, ela é, de fato, eu não lembro bem os termos da Mariana Chauí, mas eu costumo dizer o seguinte: é uma classe média iletrada, é uma classe média lenta, é uma classe média reacionária e, antes de tudo, é uma classe média apavorada, porque, historicamente, ela sempre viveu essa sensação extremamente desconfortável de que, a qualquer momento, ela pode cair um degrau abaixo e virar pobre. Essa sensação de que pode virar pobre, ou que seu filho tem que ir para uma escola pública e tem que se misturar, e ela tem que dar satisfações ao seu meio, de que tem um filho na escola pública. Pensa nisso dessa forma, de uma forma muito mais prática, muito mais próxima da realidade de classe média, da qual eu sempre vivi. As pessoas têm mais pavor de ter um filho na escola pública, não é exatamente porque ele vai ter um ensino pior, ou vai ter menos chance, é porque ele vai ter que explicar nas reuniões de família, explicar na reunião de condomínio, explicar para o vizinho, explicar no seu ambiente de trabalho que tem um filho na escola pública, que, portanto, ele perdeu o status, e, portanto, ele é um fracasso do ponto de vista de ascensão social. Eu acho que esse conceito psicossocial vai ser um embate que eu acho que vai dar muito mais gás e combustível para a adesão à candidatura do Ciro do que propriamente para a candidatura do Lula, né? E essa é uma percepção empírica, eu não tenho outros dados para colocar sobre, mas eu sempre tive essa percepção, e nos estudos, nos textos da Mariana Chauí, ela explicita isso. Ela explicita que essa questão da classe média, e aquela versão raivosa que ela deu da classe média, reacionária, que tem problemas graves cognitivos, tudo é verdadeiro. É fato que, com esse discurso, ela deu a cancha, e eu acho que talvez você se refira a isso, ela deu a cancha para a classe média apontar o dedo para a radicalização petista como uma coisa contrária a ela. Mas, assim, o que a Mariana Chauí está falando é do conceito psicossocial, e não do extrato social em si. Eu, por exemplo, sou classe média e não me enquadro absolutamente no conceito da Mariana Chauí. Em nenhum daqueles conceitos. Pelo contrário, a minha adesão é ao conceito dela, e eu faço parte da classe média, porque eu sei que ela não estava falando para mim, né, ou para a classe média que eu represento, mas para essa classe média que é extremamente reacionária, que vai agora se reagrupar novamente, eu não tenho a menor dúvida, em torno do antipetismo. A mídia vai se reagrupar em torno do antipetismo, né? Toda a classe dominante vai se reagrupar em torno do antipetismo para poder, de alguma forma, mitigar
o poder da candidatura do ex-presidente Lula em 2022. É a impressão que eu tenho. Eu acho que, sim, ela não se sobrepõe, claro, aos seus argumentos, mas é uma outra visão que eu acho que vale a pena a gente se debruçar sobre ela. Muito bem. Nós temos aí uns superchats, né? Tem uma pergunta que estão fazendo para o Fabiano que é recorrente aqui. Se você puder fazê-la, manda bala, por favor. Vou fazer... Opa, o microfone. Vou fazer e quero agradecer os 5 novos membros que renovaram a assinatura ou se inscreveram: Ângelo Souza, Márcia Plácido, Hugo Sobreira, Eduardo Jaqueiro e Ian Siqueira. Sejam muito bem-vindos, meu coração. Pode dar o fígado aí, Leandro. Aqui é Leandro, está me ouvindo? Deu uma travadinha. Obrigada, querido. Então, gente, são muitos superchats, eu quero agradecer muito. A Solange Farcas mandou aqui um super carinhoso, falando do timaço que está nessa live, elogiando todos vocês, e eu, inclusive, só agradeço, mas eu quero focar nessas perguntas, eu vou destacar aqui diretamente para o Fabiano, que são: qual será a punição de Sérgio Moro, se ele vai pagar as custas dos processos, se ele vai ser preso, e também por que o STE, o Superior Tribunal Eleitoral, não anula logo essa eleição. Então, foi tudo falho, tem que anular e convocar novas eleições já, se tem essa possibilidade. Pessoal sonhando aí. Marília e Kiko, Leandro e Breno, eu sempre, acho que eu já falei até com o Kiko em outras oportunidades, imagino que agora o ex-presidente deva estar lá em casa, deva estar até comemorando, deve estar, enfim, é um peso que saiu das costas dele, né? Mas como ele é uma figura, eu creio que humana, que eu até o conheço, uma figura humana especial, um líder político com sabedoria, eu acho que até ele consegue amadurecer bem essas questões. Mas imagina só, Kiko, você ficar 580 dias preso num processo que foi agora julgado, falou assim, não, tá tudo errado, foi feito tudo errado. Foi anulado, o processo foi anulado, o homem ficou 580 dias preso. Então, assim, acho que isso tudo é muito grave, né, Marília? Eu acho que isso aí é muito ruim, isso que aconteceu tudo. Eu acho que isso é um dano que é irreparável. E esse dano ele é maior ainda. Por quê? Porque ele não diz respeito único e exclusivamente ao Lula, ao caso do Lula. Porque ele foi um dano a mim, por exemplo, porque eu tinha candidato na eleição anterior. 30 e poucos por cento, 40% da população tinha um favorito que poderia ser eleito no primeiro turno. Mas essa pessoa foi tirada à força do jogo eleitoral em troca de um outro candidato, né? De um outro candidato que aquela pessoa que o tirou escolheu. A verdade é essa, né? O Moro escolheu o candidato, tirou o Lula do jogo justamente para ganhar a eleição e ele virar ministro depois. Foi isso, né, Breno, que aconteceu? Acho que ficou claro que foi isso. Agora, qual a punição para o Moro, Marília? Ele não é mais juiz. Então, você vê que as coisas no CNJ dele nunca andaram. Ele não recebeu um puxão de orelha sequer no CNJ. Mas eu acho que agora ficou muito pior, sabe por quê? Porque essas pessoas agora elas vão ter que responder judicialmente. Elas vão ter que responder judicialmente de alguma forma. Porque, por exemplo, o presidente do STJ instaurou um inquérito em que vai apurar a conduta dessas pessoas durante essa operação. Os magistrados do STJ foram ou não foram bisbilhotados? Porque todo mundo ali era bisbilhotado. Os magistrados foram ou não foram? Tiveram ou não tiveram seu sigilo bancário quebrado indevidamente pelo Deltan e por sua companhia? Eu acho que essas coisas todas são passíveis de apuração. E é importantíssimo que a gente mantenha esse discurso. Isso não pode ficar impune. Essas pessoas precisam ser investigadas criminalmente. Porque o que se cometeu ali foi crime. Então, esses crimes precisam ser investigados. Tinha até um procurador que fez um outdoor lá, só que usou o nome de outra pessoa, uma coisa esquisita, um estelionato, o que é aquilo ali? Falsa identidade. Então, aquilo ali mereceu um puxão de orelha. Essas coisas precisam tudo vir às claras agora. Então, eu acho que essas pessoas devem sim ser responsabilizadas e têm que ser responsabilizadas criminalmente. O Moro foi condenado, eu não vi lá como é que vai ficar a redação final ainda desse julgamento, mas parece que a Carmen tirou a condenação de custas dele. Ela fala isso aí, exatamente. Ela tirou a condenação de custas dele do processo, mas assim, eu acho que a questão não é nem isso, a questão é que essas pessoas precisam ser investigadas criminalmente.
É isso que a gente precisa, porque assim, não dá para a gente tolerar o que aconteceu, porque assim, foi muito grave. Isso passa o caso do presidente Lula. O presidente Lula está tranquilo, está feliz, comemorando hoje, ótimo para ele. Mas assim, o dano à democracia, ele é irreversível. Ele é irreversível porque hoje a gente tem um presidente da República que carrega aí, ó. E foi até bom, Breno, você vê, o Lula fez aquele discurso dele, o homem saiu na televisão hoje, estava até uma pessoa, parece que estava calmo até hoje, né? É um outro presidente que saiu hoje. Estava usando máscara, mas pelo menos ele fez um discurso hoje que é concatenado, pelo menos não negou, né? Não negou nada. Então, veja a mudança que o Lula traz para o país. E o que não seria, né? E como não seria o país hoje se o Lula estivesse no jogo político, Leandro? Então, eu acho que é isso que a gente tem. A gente precisa resgatar isso e essas pessoas precisam ser punidas exemplarmente, porque o sistema judicial não pode ser utilizado como trampolim político para as aspirações políticas de alguns grupos específicos. Eu acho que é isso. Eu respondi, né, Marília? Perfeito. Ainda dá para o Moro ir preso por conta disso? Então, eu acho que ele vai passar. Acho que nesse caso específico, não. A gente estava tratando ali do triplex, ele foi declarado suspeito, enfim, todos os atos vão ser anulados desde o início, não vai poder utilizar de nenhuma prova nesse caso do triplex. Depois, eu já vi que tem uma outra pergunta: a defesa pode pedir extensão no caso do sítio também. Mas, assim, eu acho que o Moro e o Deltan e a companhia toda deles, enfim, porque eles tinham o grupo lá, os filhos e o pai, né? Eles têm de responder judicialmente por todos esses atos. Então, assim, acho que vai existir sim um processo criminal aí contra eles. Então, esperamos que isso aconteça, né? Esperamos que isso aconteça. Uhum. A Regina Anissema estava falando, boa noite, Kiko, Breno, Leandro, Fabiano, com julgamento de suspensão do Moro no STF. Vitória da democracia, parabéns. Advogado Zanin, Lula livre. O Zanin realmente é uma grande figura, né? Discreto, aquele tipo ali que não se mistura com os pavões lá de Curitiba. Fez um trabalho brilhante, nunca largou o osso. E o Lula também, quando o contratou na condição de filho do amigo dele e protetor, Roberto Teixeira, não é isso? Né? Genro. E também fez uma aposta, podia ter pegado um figurão. O Zanin merece mesmo ter ali as loas cantadas, né? Porque ele fez um trabalho brilhante, né, Fabiano? Você já mencionou, mas acho que vale a gente lembrar mesmo, o cara ali que manteve sempre uma elegância, nunca apareceu em capa de revista, apanhou pra caramba, disse pra gente que os filhos na escola ali eram xingados, e mesmo assim, né, jamais desistiu. O resultado aí está colhendo agora uma vitória, né, importante, né, Fabiano? Olha, é muito importante essa observação. A gente até fez ali dentro do nosso grupo, você sabe, do Prerrogativas, né? A gente fez até um jantar aí em desagravo ao Zanin, porque o Zanin, em especial, ele foi muito agredido pelo juízo de Curitiba. A gente pode pegar aí os trechos aí que você vê que o Zanin toda hora ele era interrompido, a defesa está aqui para atrapalhar. A condução do juiz sempre foi essa, sempre foi de menosprezo ao trabalho do advogado. Então o Zanin até para a gente assim, é um exemplo de fidalguia, né? Um rapaz que sempre manteve Por isso que o Gilmar chorou hoje, eu acho. Porque o Zanin, você vê que ele não altera o patamar dele, ele está sempre falando naquele tom de voz, respeitoso com as pessoas, assim que a advocacia se comporta, né? Acho que assim, às vezes tem uns advogados que são mais incisivos, que gritam mais, falam mais baixo, mais alto, mas eu acho que o Zanin sempre deu um exemplo de fidalguia e de trabalho sério, um rapaz muito dedicado, e tudo que ele falou hoje, aí às vezes as pessoas ficam falando, mas quer dizer que vai prescrever o caso do Lula. Eu já vi gente reclamar assim, né? Tá vendo? Falei, gente, mas o Zanin está apontando isso aí desde lá de trás, que a coisa está toda errada. Por que já lá atrás não decidiram que está tudo errado? Agora precisa chegar lá na frente isso aí. Então, assim, eu acho que o trabalho do Zanin ele precisa ser reconhecido. Acho que hoje o ministro Gilmar Mendes corretamente o fez, e é muito importante. E eu queria só aproveitar também, Kiko, rapidamente, o Marco Aurélio está mandando um abraço para você, para o Breno, para o Leandro, é um fã de vocês todos aqui. Ele manda um abraço. E eu queria fazer só um registro também para o Marco, para o grupo Prerrogativas, que é o grupo do qual eu faço parte, que ajudo ele, sou um assistente dele na coordenação, eu falo que eu sou assistente do Marco, mas é assim, eu acho que o trabalho do grupo, a gente sempre foi um grupo que se manteve firme e forte em defesa do Estado Democrático de Direito, sempre se manifestando tempestivamente,
sempre publicando artigos, obras, publicamos um livro das suspeições. A gente estava com um livro para lançar essa semana, até falei para vocês aqui, que era o livro da parcialidade, que vai ser lançado ainda. Então, assim, é um grupo que se esforçou bastante também na defesa, né, em especial, criticando a atuação da Força Tarefa de Lava Jato, Lênin Streck, enfim, poderia citar diversas pessoas, mas só queria fazer esse registro também para o grupo. Merecidíssimo, merecidíssimo. Vocês estão aí batalhando na linha de frente desde o começo e é uma vitória de todos vocês mesmo. Breno, meu caro, obrigado pela sua presença aí e parabéns pela luta. Está fazendo umas grandes entrevistas lá no Opera Mundi, né? E agora é segurar o rojão, né, Breno? O Serrano no domingo fez um chamado, a princípio um pouco, vamos dizer, pessimista, alertando para um golpe no STF. E, assim, ele falando que as coisas, no final, não são simples, que a gente está comemorando antes da hora. Isso é importante a gente lembrar, né, Breno? De que tem que ir para cima, não largar o osso. E até 2022, como você falou, tem uma longa caminhada, porque está longe de estar ganho, né? Não, eu não tenho dúvida. Eu tenho acordo, tive acordo com o alerta que o Pedro Serrano lançou no domingo. O que estava se armando era uma operação muito delicada para tentar reverter a decisão favorável ao ex-presidente Lula. E essa operação foi desarmada, ao menos provisoriamente, com a votação de hoje. Mas nós temos que ficar muito alertas, né? Olho vivo e faro fino, porque o que está em jogo no país é muito importante. Não está em jogo apenas se um cidadão é inocente ou culpado. Está em jogo o destino do país, as forças conservadoras, as elites econômicas do país, a burguesia brasileira, seus partidos, suas agências, seus meios de comunicação, não vão aceitar entregar o osso assim. Eles fizeram tudo o que fizeram nos últimos anos para derrubar o governo Dilma, para criminalizar o Lula, para marginalizar a esquerda. Não fizeram tudo isso para, em seguida, recuarem do cenário de luta no mas, sem impor resistência e sem tentar estabelecer algum caminho de reorganização para o seu projeto. Então, não é hora de comemorar. Vou dizer, a comemoração deve se restringir à noite de hoje. Amanhã já é bom estar alerta, porque o outro lado vai se mover. A gente não sabe exatamente por onde eles vão se mover, mas eles vão se mover. A ideia da esquerda voltar a governar o país, a ideia do Lula voltar a ser presidente da República, é uma ideia que não só desagrada as elites do país, como lhe provoca rechaço. Rechaço. Eles vão se reagrupar. E nós temos que estar alertas. Temos que estar alertas. Temos que estar em posição vigilante permanente. Nós não podemos baixar a guarda, nem do ponto de vista jurídico, muito menos do ponto de vista político. Não devemos cair em análises superficiais. O bolsonarismo, nesse momento, está se desgastando, mas ele está longe de estar morto. Ele tem capacidade de reação. Ele mantém numa situação apavorante de saúde pública e de descompensação econômica, com desemprego atingindo níveis inéditos. O Bolsonaro mantém 30% de apoio social, capacidade de mobilização, apoio das instituições armadas do Estado. Nós não podemos baixar agora. Temos que aproveitar esse momento para recuperar forças. Forças junto ao povo, apoio do povo, confiança do povo, identidade junto ao povo. Nós não podemos achar que o jogo está ganho e que basta administrar o resultado até 2022. Se nós cairmos nessa ilusão, nós vamos quebrar a cara. Por isso que eu tenho concordância com o que disse o Serrano. É necessário ter um olho no peixe e outro olho no gato.
É necessário estar de guarda erguida o tempo todo. Essa luta não terminou hoje, ela será longa e será dura. E nós vamos enfrentar um inimigo poderoso, que ainda possui meios políticos, internacionais, midiáticos, financeiros, para se sustentar. O neofascismo não sai de cena por desistência. Ele só sai de cena derrotado. Né? Então, nós temos que estar muito claro isso. Evitar a euforia. Do mesmo jeito que tinha que evitar na conjuntura anterior o desespero, agora tem que evitar a euforia. Para a gente poder ter um norte. E aproveito para me despedir e agradecer o convite mais uma vez, que estou sempre à disposição aqui do DCM. É só uma questão de casamento de agendas. Sempre. Breno, muito querido. Leandro, meu caro. O primeiro... Breno! Leandro, da Marília, do Fabiano. Eu queria que você convidasse o pessoal a seguir o seu canal também, contar um pouquinho do que vai ter amanhã. Amanhã eu vou entrevistar às 11 horas da manhã o Walter Pomar, que é um dirigente petista importante. E ele propõe que o PT faça um giro estratégico na sua organização. A conversa vai ser sobre isso, sobre o futuro do PT e da esquerda. Amanhã às 11 horas da manhã, nos canais do Opera Mundi, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Na quinta-feira à noite, no programa Sub-40, eu vou entrevistar a drag queen e uma das mais importantes youtubers marxistas, que é a Dimitra Vulcano, às 8 horas da noite, na quinta-feira. Na sexta-feira, às 11 horas da manhã, eu vou entrevistar o deputado Orlando Silva, do PCdoB, para que ele possa nos explicar a posição do partido dele e dele de defesa da frente ampla, desse acordo, da possibilidade de acordos com a direita neoliberal ou mesmo com o Ciro Gomes. É uma discussão sobre qual é a política do PCdoB. Coincidentemente, é também a data de aniversário de fundação do Partido Comunista, 25 de março. E no sábado estreia, às 6 da tarde, no sábado, o 20 Minutos Internacional. A cada 15 dias nós vamos fazer uma entrevista com alguma personalidade internacional. Então, no sábado agora, vai ser com Inácio Ramonet, importante sociólogo, jornalista, premiadíssimo jornalista e sociólogo, autor de livros importantíssimos de biografia do Fidel, de biografia do Chaves. Então, eu vou entrevistá-lo com legendas em português, a entrevista em espanhol, mas com legendas em português, às 6 da tarde, o 20 Minutos Internacional. Sábado sim, sábado não, vai ter sempre esse 20 Minutos Internacional. Então, essa é a programação dos próximos dias. Vou ficar trabalhando bastante. Estamos todos trabalhando bastante, ralando muito esses dias, né? Opa! É o preço de levar informação de qualidade para o pessoal aqui. Leandro, meu caro, valeu, foi um prazer. Amanhã estamos juntos, né? De manhã, Leandro, brilhando lá no café da manhã. Diga lá, Leandro. Não, só agradecer, não vou me estender mais não, porque já está muito tarde, eu tenho uma filhinha... Depois o Leandro me convida para o café da manhã para conversar sobre esse assunto das camadas médias. Breno, é verdade, eu quero muito conversar outra coisa com você, porque eu acho que é uma coisa que a gente não falou aqui, que faz parte desses novos fronts que vão se abrir nessa guerra que o Breno está anunciando, que é a questão das igrejas neopentecostais. Essa é uma batalha que ainda não foi enfrentada de fato. E vai ser, claro, uma questão crucial para a eleição de 2022. Então, Breno, você já está convidadíssimo para participar. Eu vou ver aqui com a Saragossa a melhor agenda para a gente conversar de manhã. Muito obrigado. Muito obrigado, Fabiano, Marília, Kiko Nogueira. Amanhã de manhã estou aí no café da manhã. E quinta-feira, às 19 horas, segundo episódio da Voadora, né, programa de entrevistas que eu estreiei no DCM, que vai ser com o cineasta Juliano Dornelles, diretor do Bacurau, para a gente conversar sobre esse grande Bacurau que é o Brasil. Obrigado a todos, um beijo, boa noite. Valeu, Fabiano, obrigado. Falou. Tchau, tchau.
Kiko foi embora também, eu só vou passar a programação de amanhã. Começamos às 9h30 da manhã com o café da manhã. Ao meio-dia tem DCM ao meio-dia. Às 5 da tarde tem a live das 5. E às 9 da noite volta o Essencial do DCM com Kiko e Pedro. Agradeço demais. Peço desculpas aos superchats que não foram lidos. Realmente o foco era na discussão. Muito obrigada a todos. Um beijo e obrigada. Tchau. Se cuidem.